Aleluia. Graças a Deus, queridos. Bom dia, você também? Você já falou com a pessoa que está do seu lado hoje? Deu um abraço dela bem apertado aí. Homem, mulher com mulher. Mas queria que você saísse do seu lugar e você cumprimentasse pelo menos 3 pessoas. Queria que você dissesse aí uma semana abençoada sobre a tua vida. Amém. Uma semana abençoada. Obrigado, obrigado. Fica só Felipe aqui comigo. Uma semana abençoada. Espera. Semana abençoada. Deus é bom. Dá um abraço aí na pessoa que você está falando. Aleluia, aleluia. Fica comigo, Lipe, por favor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que ambiente gostoso. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É muito bom estarmos em família, estarmos juntos aqui, exaltando e glorificando o nome do Senhor, entregando as primícias da nossa semana para Ele. Sabe, querido, nós vamos falar hoje pela manhã sobre relacionamento, mas enquanto a gente estava aqui ensaiando, veio muito forte esse texto em meu coração, esse versículo, que está lá em 1 Pedro 5, 7, e todas as músicas que foram entoadas, os louvores que foram cantados, remeteu para esse texto que fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Olha para a pessoa que está do seu lado e repita esse versículo para ele, diga assim: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Agora aponta o dedo para cima assim: porque é Ele, aponta lá para cima, que tem cuidado de você. Aponta o dedão para a pessoa assim: tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado você, Deus tem protegido você, até sem você estar enxergando. Às vezes você tem livramento que você nem notou, mas tinha um anjo de Deus lá protegendo, guardando você. E sabe, meu irmão, Deus, você já venceu muita batalha com Deus e você não vai perder essa batalha não. Essa vitória é sua, é garantida, essa batalha já é sua. Então não fica preocupado, não fica ansioso, não fica, meu Deus, como é que vai ser essa semana? Ei, você está no melhor lugar. Você está no lugar de descanso, você está no lugar de refrigério, você está desfrutando já de uma presença gloriosa da parte de Deus aqui nesse ambiente, você está desfrutando da glória de Deus e sabe, quando chegar o dia de resolver isso, vai ser resolvido com muita facilidade, com muita tranquilidade. Agora não adianta você ficar ansioso. Não adianta, irmão velho, você vai ficar preocupada, não adianta, Júlio, você fica pensando como é que vai ser, como é que vai se resolver. Fica tranquilo, porque existe um Deus que está trabalhando, Ele não dorme. Ele não dorme, não existe final de semana para Deus, não existe feriado, não existe dia útil. Ele está 24 horas velando sobre a sua palavra. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio que todos aqui têm um testemunho para dar da parte de Deus de algo que foi vencido. Todos nós temos troféus, temos medalhas daquilo que nós já vencemos e sabe que não vai ser diferente. Então não fique ansioso, não fique preocupado, porque a Deus o fim vai vencer. Deus já escreveu todos os seus dias aqui na terra, então fica tranquilo. Essa é a nota que eu tenho no meu coração para algumas pessoas que estão aqui. Sabe que você exala a fé quando você está descansando em Deus? Descanso muitas vezes você pode achar, não, pastor, se eu descansar, vai parecer que eu não estou. Você aquietar sua mente é uma atitude de fé. Aí você pode dizer, como é que eu vou aquietar, pastor? É justamente você colocando sua fé em prática. Você colocando as palavras que tem dentro de você, as ministrações que você tem guardada no seu coração. Sabe, irmão, pode estar aparecendo um dia difícil para você, pode estar parecendo que vai ser aquela semana conturbada, mas fica tranquilo, porque nada fugiu do controle da mão de Deus. E eu gosto de uma pessoa que falou isso, eu sei que foi uma filha de uma reverenda, de um pastor, de um casal nosso que disse isso. Ela disse: olha, se não está resolvido ainda, é porque não chegou no final. Então fica tranquilo, porque ele vai resolver. Então, descansa, fica tranquilo. Durma o melhor sono que você podia dormir. Isso é o quê? Uma demonstração de fé. Então você dizer: Senhor, eu confio em você. Não fica aperreado, não fica querendo resolver nos seus próprios meios. Não queira resolver com a sua própria força, né? Abraão, ele tinha uma promessa de que teria seu filho Isaac. Mas ele quis resolver ali, quis dar um jeitinho ali, e ali deitou com uma serva. Mas chegou o tempo de cumprimento da promessa e veio Isaac. Não queira resolver da sua forma. Descanse em Deus. Descansar também é um ato de fé. É você demonstrar que você está em fé. É você descansar em Deus e a sua palavra. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado por esta manhã gloriosa que nós estamos tendo.
por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, Senhor, por esse ajuntamento dos santos, por cada pessoa que chegou aqui nessa igreja, Senhor, que o Senhor fale, continue falando aos nossos corações, Senhor, de maneira específica, Pai, que o Senhor trate aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas, Pai. Queremos sair daqui pessoas melhores, queremos sair daqui, Senhor, servos melhores, Pai. Queremos sair daqui, Senhor, crescendo em Tua palavra, Pai. Senhor, nos dá uma semana extraordinária, uma semana cheia da Tua graça, do Teu favor, Senhor. Nós cremos em portas abertas, em caminhos sendo alargados, Pai. Eu creio, Senhor, em novas conexões sendo estabelecidas essa semana, Pai. Eu creio, Senhor, no Teu favor, Senhor, e na Tua intervenção divina sobre a vida de cada um aqui nesta semana, Pai. Recebe, Senhor, nossas primícias, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, irmão. Estamos numa série poderosa. Amém. Estamos numa série poderosa e maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre crescendo em relacionamento. Ixi, que não valeu a pena vir para a igreja hoje. Os amém foram tão fracos. Se soubesse que era o Senhor, eu tinha ficado em casa. Amém, glória. Brincadeira. Mas nós vamos falar hoje sobre crescer em relacionamento, porque essa série está baseada num dos focos da nossa igreja, que a base é um pilar da nossa igreja, que é o GCC, é o grupo de comunhão e de crescimento. E sabe, querido, todo ser humano, ele foi projetado, criado por Deus para se relacionar. Não, mas eu sou tímido. Mas faz bem para toda a natureza humana. Nós habitamos em um corpo, somos um espírito, temos uma alma. E essas três esferas, elas necessitam de relacionamento. Nosso espírito, ele necessita de relacionamento para com Deus, para ser abastecido, para ser alimentado. A nossa alma, as nossas emoções, ela precisa de um relacionamento com alguém, com uma conversa. Na juventude, você vai crescendo, seu corpo começa a desejar se relacionar, ter prazer em estar junto com alguém, de amigos, de colegas. Não sei você, mas eu, quando estou numa roda de amigos, eu me sinto tão confortável. Você se sente bem? Quando você está na roda de amigos, levanta a mão para ver, que teus irmãos parecem também brigados com os amigos, ali também assim. Só Cacau que disse amém, mas eu gosto, eu amo quando a gente sai, né? Cacau, irmã Claudiane, seu Alexandre, é uma roda de amigos boas. Pedro, Sônia, né? O pessoal, a gente sai, a gente conversa, e a gente se sente bem, porque a gente foi projetado para se relacionar. A gente foi projetado para estar junto, gente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você foi criada para se relacionar. Desde o princípio a gente vê isso. Deus, ele criou o homem. Toda tarde, todo final de tarde, Deus fazia o quê? Vinha ter com Adão. Isso é o quê? Relacionamento. Deus vinha conversar com o dia, que coisa maravilhosa. Estava lá o homem sem nenhum pecado, puro, criação, imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus dentro dele lá. Deus desce todo final de tarde para ter com Adão, para ter conversa com Adão, para conversar. Então, a Bíblia isso aqui nos mostra que Deus é um Deus de relacionamento, e relacionamento faz parte da nossa natureza. O relacionamento, ele influencia, né, a nossa natureza, a nossa criação. Eu queria ler para você esse texto, antes de colocar o texto básico, que está lá em João 15:5, vou usar a versão NVI, e aí esse João 15:5, ele fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada você pode fazer. Ou sem mim você não pode fazer coisa alguma. E essa parte que fala aqui, Jesus falando, diz assim: se alguém permanecer em mim, eu nele, dá uma ideia de quê? De relacionamento, conectividade, proximidade. Sabe? É você estar colado com Deus, como eu falei para você, o seu espírito, ele precisa ter um relacionamento com Deus constante. Ele precisa ter uma busca. Você precisa todos os dias buscar o Senhor. Todos os dias você precisa almejar, orar ao Senhor, ler a Bíblia. A gente vai falar sobre isso, sobre o relacionamento com Deus. Mas note que Jesus está falando para os seus discípulos: se você permanecer em mim, e a minha palavra, né, a versão ACF fala isso, a minha palavra permanecer em você, você vai dar muito fruto. E aí eu quero que você abra comigo um texto base que está em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Você vai dizer: pastor, mas eu sou tímido, eu não sou de conversar com ninguém, não. Mas você tem que ser uma pessoa de relacionamento. O mundo hoje exige, querido. Se você pegar a cultura do mundo hoje, for lá para fora, a Bíblia já está ensinando sobre isso, mas se você for lá para fora, os grandes network, o crescimento seu profissional depende de relacionamento, depende de você estar conversando com as pessoas. Tem uma frase que meu pai fala, eu creio que ele aprendeu isso lá nos treinamentos que ele participou, e diz que a melhor propaganda é aquela que é o quê? Boca a boca. E boca a boca é o quê? Relacionamento, é a pessoa te indicar, a pessoa gostar de você, é estar próximo de você. Então, o mundo também hoje em dia exige isso. Mas vamos ver aqui de acordo com a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 22,
no versículo 37, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dela e diz assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí é que está a charada. Aí é que está a cereja do bolo. Aí é que está o pontapé inicial. E aí Jesus ele fala: olha, você deve amar o Senhor. Mas depois ele lança esse desafio. Isso aqui é um desafio, irmão. Ele diz: olha, ama o seu próximo. E aí, quando eu mandei você olhar para a pessoa que está do seu lado, a maioria tem alguns casais aqui, né? Olhou um pro outro aqui, aquela coisa. Uma pessoa que está do seu lado pode ser que seja até mais tranquilo. A tua mulher aí que convive com você, o seu marido, né? Que convive com você, eu creio que seja tranquilo, né? Até porque você escolheu passar a vida toda com essa pessoa que está do seu lado. Mas o próximo não é somente a pessoa que está do seu lado. Mas o próximo é toda aquela pessoa com quem você tem contato. Aleluia. E aí, Jesus ele vai falar: ame o seu próximo como si mesmo. Sabe o que é necessário, irmão, para a gente exercer esse segundo mandamento que Jesus está falando aqui, com a compaixão pelo próximo, por aquele que está perdido aí fora. Eu vejo essa característica muito forte do nosso pastor. Tenho aprendido por ele com isso. Todas as vezes que o pastor passa e vê alguém na rua, na calçada, às vezes ele bêbado, um alcoólatra, né? O pastor fala: meu Deus, criação de Deus, a lei. Muitas vezes a gente passa e a gente julga: rapaz, essa hora já tá bêbado, subindo. Mas a gente não tá demonstrando nem amor nem compaixão. Porque ali tá o próximo. Amar o próximo que está perto da gente, às vezes é mais fácil. Mas Deus quer que a gente tenha compaixão, porque Jesus foi em busca daqueles que estavam afastados de todos e perdidos, aqueles que ninguém considerava na sociedade. Jesus vai passando de uma aldeia de leprosos, considerado imundo. Jesus não podia ter nenhum contato com eles. O que é que Jesus fez? Foi lá e purificou aqueles leprosos. Não podia ter nenhum contato. Mas ele foi de encontro ao que era estabelecido como norma ali, porque ele sabia que o que ele tinha era suficiente para libertar e para poder curar aqueles leprosos. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, aquela mulher impura, ela não podia estar naquele meio ali não. Mas tem um contato ali com Jesus, porque tinha algo que Jesus carregava. Jesus podia muito bem reclamar, porque uma mulher não podia tocar no homem, não. Isso era uma afronta antigamente. Também a mulher venceu todos esses protocolos, venceu tudo isso na cabeça dela, porque ela desejava uma cura. Jesus reconheceu aquilo ali. Sabe que tem pessoas que elas são ariscas com você, porque elas querem isso que você tem, e elas não sabem como chegar em você. Termina, às vezes, ela tratando você com rispidez, às vezes é uma questão que ela tem uma inveja de você, porque ela quer isso que você tem, ela quer esse sorriso que você carrega, ela quer essa paz que você tem, ela quer ter uma noite de sono como você tem, mas ela não sabe como se aproximar de você. Muitas vezes ela termina perseguindo você porque ela tem uma inveja de você, ela cria algo na cabeça dela e que você tem que amar essa pessoa. E qual a melhor maneira, pastor, de eu conquistar essa pessoa? Amando ela, porque o amor constrange. Aleluia! Se você não leu ainda esse livro, O Amor Caminho para a Vitória, do irmão Reagan, acho que é umas 300 e poucas páginas. Mas vale a pena você ler, porque tem cada ensinamento do irmão Reagan sobre o amor, sobre a demonstração do amor, como opera o amor de Deus. O irmão Reagan, em várias situações no livro, você vai lendo e vai contando testemunhos de coisas que ele tinha razão. Ele diz: eu não vou prejudicar isso. Teve uma vez que ele fazer uma compra, e aí ele foi prejudicado, e ele teria todos os direitos para ganhar aquela ação na justiça. Mas ele disse: não vou ser eu que vou prejudicar essa pessoa. Aleluia. Muitas vezes vamos ter que deixar a razão de lado, irmão. Tem que deixar a nossa carne mesmo, assim, dizer: ó, fica aí, fica quieto. Porque não vai ser eu que vou prejudicar isso. Aleluia. Você ter um bom relacionamento com o próximo é você tratar bem quem te trata mal. Esse garçom é ruim demais. Olha esse garçom do seu restaurante. O cara tá toda cedo comigo, tem que fazer entrevista de direito. Mas aí tu é um cristão. Tu é um crente. Tu é um convertido. Então, mesmo quando a pessoa trata você mal no restaurante, não é o tratamento dela que vai definir a sua natureza. A sua natureza já é definida em Cristo Jesus. Existe amor e compaixão na sua vida. Então, as suas atitudes não dependem das atitudes dos outros, do próximo. Depende somente daquela essência que você tem dentro de você. Então, se você é tratado mal na rua e você corresponde com esse tratamento,
Você está definindo a sua natureza de acordo com as atitudes que vêm para com você. Deu para entender? Ou muito. Se você rebate alguém tratando aquela pessoa mal, é porque a tua natureza está dependendo daquilo que aquela pessoa está tratando você. Mas a nossa natureza, recriada em Cristo Jesus, no dia que você disse sim para Jesus, você foi recriado. A sua natureza é de amor e de compaixão. Então, se alguém te tratar mal, Jesus disse assim, dá outra face. E muitas vezes, quando você é tratado mal no restaurante, você fica feio. Hã? Mas pode ser que aquele garçom, meu irmão, tenha perdido um ente querido. Pode ser que ele esteja com alguma dor, pode ser que ele esteja cansado, pode ser que o salário dele esteja atrasado. E a gente, às vezes, no calor do momento, na emoção, aquele negócio de que eu tô pagando, a gente termina perdendo, esquecendo de olhar para a nossa essência. É o próximo como ele mesmo. Eu vou compartilhar com você que eu gosto de fazer isso também nessa preparação. Toda vez que eu vou comemorar meu aniversário no restaurante, eu sempre pego, meu irmão, uma fatia de bolo generosa e dou pro garçom. Pode ser aniversário de quem for. Quando eu vou no restaurante que tá batendo parabéns pra alguém, posso pegar um pedacinho de bolo aqui. 3 garçons servindo na mesa, 3 fatias de bolo a gente dá pro garçom. Eu gosto de dar. É porque eu tô pagando, querido, que eu vou exigir algo. Às vezes a pessoa não tá legal. E é o amor de Cristo que há em nossas vidas vai construir aquela pessoa. Não vai ser o meu tratamento para com ela. Sabe o que é isso? É você crescer em relacionamento. Ele tá falando, olha, como a ti mesmo. Se eu tivesse trabalhando como garçom e tivesse falando uma festinha, eu queria ganhar uma fatia de bolo. Sabe o que é isso, querido? É a essência de Deus que é dentro de você. Deus, ele é um. Então não é o exterior que vai definir as minhas atitudes. Embora você pode ter tido o pior dia da sua vida, querido, mas se você olhar para Cristo, que era pior, vai se tornar o melhor da bola. Você está comigo? Então, vou repetir aqui para você, vou ler novamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E é o primeiro tópico. Primeira coisa que você deve crescer em relacionamento é o seu relacionamento para com Deus. Primeiro, nenhuma amizade sua pode sobrepor o teu relacionamento para com Deus. A sua conexão com seu marido, com seu esposo, tem que ser maior do que a sua conexão para com Deus. É você guardar a palavra do Senhor em seu coração, mas não é somente você guardar, é você executar ela no dia a dia. Porque muitas vezes a gente sabe muito da Bíblia. Leu a Bíblia já 15 vezes, sabe vários capítulos e versículos decorados, mas na hora de colocar em prática esses versículos a gente não coloca. Eu acho que, deixa eu só ver aqui, tem uma frase que eu anotei, foi até o Francisco de Assis, não está na memória também. Pregue o evangelho em todo o tempo. E, se necessário, você usa as palavras. Se necessário, você use aqueles versículos e capítulos que estão guardados na sua vida. Mas as suas atitudes e seu comportamento vai ser o que vai ser pregado. É como você responde às adversidades que estão aí do dia a dia. Então, voltando aqui, relacionamento com Deus é o primeiro. É o primeiro tópico para você crescer. Nenhuma amizade pode sobrepor o seu relacionamento para com Deus. Em Tiago 4, no verso 8, diz assim, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Deus, ele não é uma religião. Deus é intimidade. Deus é intimidade, comunhão, é proximidade. Sabe, você vem para a igreja todo dia. Então, eu passo 8 horas dentro da igreja. Não quer dizer que você é próximo de Deus. Aleluia. Não, pastor, mas sirvo em 3 departamentos. Eu sirvo no Rema. Eu assisto 3 aulas do Rema, pastor, de toda a matéria que vem. Venho para a aula aberta, venho para a aula de consagração, pastor. Eu coloco a mão sobre mim, eu mesmo caio, eu me cumpro. Dentro da igreja, pastor, olha, dentro da igreja, o pastor sabe que pode contar comigo para tudo. Amém, glória a Deus, isso é o teu serviço para Deus. Viu? Mas não garante que você está perto de Deus, não, que você está próximo de Deus, não. Porque é relacionamento. É você ter comunhão com Deus. Embora você venha para a igreja, você atribuir tudo isso, o teu serviço na igreja, vai fazer que você cresça. Mas se você estiver querendo fazer para agradar homens, não vai fazer que você tenha um relacionamento melhor com Deus. Porque tem muitos que chegam na igreja aqui, sentam, Jesus ilustra isso com as parábolas, tendo que as sementes são lançadas e tem uns que não caem no bom solo. Então tem muitos que vêm para a igreja por uma rotina. Senta, a palavra entra por esse ouvido, sai pelo outro, e aí, lá fora a mesma coisa.
Mas sabe, querido, Deus deseja que nós tenhamos um bom solo, que a semente caia, bom solo do nosso coração e ela flua. E ele fala, frutificar 30, 60 e a 100 por um. É produzir vários frutos através de nossas ações e de nossas atitudes. Então, relacionamento com Deus não é uma religião, é intimidade. Como você pode se aprofundar? É você orando ao Senhor, é o seu devocional. Se você ainda não faz devocional todos os dias, meu irmão, você está ultrapassado. Você tem que fazer um devocional. Todos os dias você tem que ter um devocional. As mulheres, né? Ficou muito top para as mulheres. Todas as mulheres, eu acho que a maioria comprou o de Rossana. Cara, aquilo ali é um plus, né? Para o seu devocional diário. Cacau tá ali. Cacau, se você não tem um devocional, siga Cacau, que todo dia ela posta a foto de 2 devocionais. Café com Deus e o Femininas. Todo dia ela posta lá a página do devocional. Se você não comprou, você pode até ler. Ela vai postando lá, você pausa lá e você lê ali, faz seu devocional. Mas é você buscar o Senhor todo dia de manhã, você perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor tem para o meu dia hoje? Às vezes você não vai nem orar, você vai só ficar em silêncio. E Deus vai começar a tratar coisas no teu coração, Deus vai começar a mostrar coisas. Mas às vezes a gente está com tanta pressa, está com tanta correria assim de, tem que resolver, tão afobado que a gente esquece de falar com Deus. Mas John Wesley falou algo interessante, ele disse, no dia que eu tinha mais coisa para resolver, era o dia que eu acordava mais cedo para falar com Deus, para saber como resolver as coisas que tinha me pedido. Então, eu tenho tanta coisa para resolver hoje, depois eu faço meu devocional, depois eu faço a minha leitura da Bíblia, depois eu oro ao Senhor. Não, é o dia que você deve acordar mais cedo, ter relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias da tua vida estão escritos. E quem é que sabe, quem é que pode te dar um spoiler dos dias da tua vida? É Deus. Então você busca Deus. É, como uma série que você está assistindo, aí tá acabando aquele capítulo, quando tá chegando no finalzinho, sempre aparece, né? Acabou. Aí aparece um spoilerzinho do que vai vir no próximo capítulo. Deus ele vai dar esse spoilerzinho quando você estiver tendo relacionamento com ele. Deus vai direcionar você, vai mostrar a você coisas que deve fazer. Você que é comerciante, Deus vai te dar estratégias para você ter maiores rendimentos, para você ter maior captação de cliente. Então é você buscar o Senhor, você orar ao Senhor, você ler a palavra de Deus. E como eu falei, essa leitura não deve ser somente uma leitura, eu vou ler porque o desafio é ler a Bíblia em um ano. Não, é você ler, você meditar, você ruminar aquilo ali. É você ler e você reler, e você abrir, você ver em outra versão. Sabe, o Hernani, pastor Hernani vai vir pra cá. Dá um spoiler pra você. Ele teve lá na Semana Santa, teve um evento que a gente participou com ele. Ele tem uma Bíblia, gente, fantástica. Ele vai explicar aqui, ó. Quando ele começar a falar, você vai ficar com gosto de quero mais. Você vai dizer, meu irmão, que top. É a explicação que ele dá sobre a Bíblia que ele trabalha. E eu creio que ele vai trazer essa Bíblia. Vale muito a pena você fazer esse investimento, você comprar uma Bíblia de estudo. Você tem uma Bíblia de estudo em casa, porque quando você começa a ler, é ótimo ler pelo celular, mas quando você pega uma Bíblia de estudo, tem lá referências, tem significados daquela palavra, tem explicações de grego, de hebraico. E aí você vai lendo, você vai entendendo, você vai captando melhor a mensagem. Então é você meditar, não é você ler por uma rotina. É você ler porque é um desafio de ler a Bíblia por um ano, mas é você ler, você ser abastecido por aquilo. Amém? E é você ter uma vida de obediência. Tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que o Espírito Santo tratou com você, você colocar em prática. Porque eu não sei você, mas tenho Vitória, minha filha, ela tem 2 anos, ela me desobedece, não me agrada muito não. Fico muito feliz não. Ontem eu passei uma parte do dia estudando e Priscila saiu com ela. E aí eu fiquei com muita saudade dela. E quando foi ontem de noite, eu precisei fazer uma lavagem nasal nela, e aí ela começou com birra. Eu disse, cara, eu tenho que corrigir. Mas sabe quando você vai corrigir com o coração partido, que eu disse, poxa, passou de todo dia longe, tem que dar um carão nela agora, eu vou ter que brigar, porque ela tava fazendo birra dentro de casa, eu tenho que corrigir minha filha. E aí eu corrigi. Mas eu não fiquei feliz por ter fato de ter corrigido ela porque ela desobedeceu. Muitas vezes o cliente está fazendo isso. Ele sabe que tem que fazer as coisas, sabe como se comportar, sabe da maneira de se portar, mas na hora de obedecer não quer obedecer. E aí Deus não se agrada disso. Lembra se você já deu conselho pra alguém, né? Você chega pra alguém e fala, rapaz, faz isso não. Vai quebrar a cara com isso. Faz isso não, cara. Faz isso não. Aí o cara vai e faz. Deu amigo. Aí tu abre a boca e diz, eu já cansei de dar conselho pra... E Deus tá... E o outro aqui cansou não, porque Deus não cansa não, nem desiste da gente. Mas Deus dá um bocado de conselho, Deus fala um bocado de coisa, Deus mostra na sua palavra como a gente deve se comportar e muitas vezes a gente não obedece. Se a gente não obedece, não tem como ter um bom relacionamento, como eu falei, né? Como eu citei esse exemplo, Priscila, né? Em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar, todo coração. Todo coração é você se empenhar, é você gerar aquela expectativa, sabe?
É você mergulhar naquilo. Um relacionamento, ele cresce em tempo, com proximidade, perto, com dedicação. Eu tô casado com Priscila há 9 anos e a gente tá junto há 18 anos. Eu não sou velho, eu comecei muito novo, bem? Tô com 32 anos de idade, embora não pareça, parece que eu tô com 27, mas tá tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Deus vai rejuvenescendo, irmão, amém? Então, diz que na velhice a gente vai dar fruto, então Deus ele rejuvenesce a gente, né, com o passar do tempo, amém? Glória a Deus, obrigado, viu, irmão? Levanta tá com 32 ali atrás. Então a gente tá há 18 anos juntos, mas a todo dia eu tenho que crescer em relacionamento com Priscila, porque ela é minha esposa, é aquela mulher que eu decidi constituir uma família e vou até a morte. Então todo dia eu aprendo algo novo. Todo dia tem algo que me faz crescer em relacionamento. A gente nunca chega em 100%. Não vai chegar em 100% no relacionamento nosso, porque todo dia a gente vai aprender algo, todo dia a gente vai poder crescer de algo, todo dia a gente vai surpreender a nossa esposa com algo, o nosso marido, o seu marido, né, com algo. Então, é a gente buscar isso, é a gente desejar isso, é a gente se empenhar para isso. E Deus, ele deseja isso, que a gente se empenhe e ter relacionamento para com ele. Deus, ele deseja que antes de qualquer atitude que nós venhamos a tomar, nosso dia a dia, a gente consulte ele. A gente só toma atitudes que dê paz em nosso coração. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então, o primeiro tópico, que tem o Espírito, ele anseia, ele deseja por isso, é de que você tem que ter comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus, você vai discernir quem é o seu próximo que você deve amar, como você deve se comportar. Para fluir aquele amor que eu falei para você, que é a essência de Deus, que há em nosso coração, a gente precisa estar conectado com Ele, para poder que nas nossas atitudes e ações do dia a dia, a gente flua em amor e em paixão. Continuando aqui, o segundo tópico é amar o próximo. E o texto básico que eu usei, Mateus 22, 37 ao 39, ele diz assim: o segundo é semelhante a ele. Ame a seu próximo como a si mesmo. Agora, olhe para outra pessoa, não olha para a minha irmã, não, olha para outra. E diz assim: ame a seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo é mais do que sentir simpatia, é mais do que dar um bom dia, boa tarde, é mais do que você ser educado. É uma decisão prática e agir com compaixão, mesmo quando não há retorno. É você fazer sem esperar nada em troca. Toia. Olha para outro próximo aí, sei lá, vira aí tua cabeça, fica em pé. Mas assim, é você fazer sem esperar nada em troca. Sem esperar um retorno. É você dar um presente para a pessoa e ela nem olhar na tua cara para agradecer e você dizer: tá tranquilo. Não vai machucar meu coração. É você, homem, comprar um presente para sua mulher e no outro dia ela ir trocar. Tá tranquilo. É a 20ª vez que ela troca. Tá tranquilo. Vai brigar com o cara disso. Talvez o erro esteja em você acertar o presente, né? Mas é você ficar tranquilo mediante as situações. Como Jesus se comportaria perante essa atitude? Como deve ser o comportamento? E a gente tem um exemplo bíblico que eu queria ler para você, que está lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Então, olha, Jesus ele está sentado, e a gente vai ver agora, ele diz assim, no versículo 25, e eis que se levantou, certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note que o cara levantou com uma certa malícia ali, e aí ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E ele respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Texto básico que a gente usou e no Evangelho de Lucas. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí vem esse ensinamento fantástico. Jesus respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote. Note que Jesus já vai dando uma tônica, já vai catucando ali, que o cara era o mestre, um doutor, e aí ele já joga logo um sacerdote. E se vendo, passou
de largo. O cara se afastou, né? Então, ali, para cá, não sei quem é esse. E de igual modo também um levita. Não era de Salomão na verdade, amém? E de igual modo um levita, chegando naquele lugar e vendo, passou longe também de largo. Mas certo samaritano viajando, veio até ele. Vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou para uma estalagem. Quem cuidou dele? E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Note que Jesus já começa a dizer que o cara vem de Jerusalém. E note que quem cuida do cara é um samaritano. Então, se a gente for ver a fundo mesmo, aí está falando de um judeu que não se dava com samaritano. Jesus fala sobre o sacerdote. Jesus fala sobre o levita. 2 que conheciam bem as escrituras, Pentateuco. Mas nenhum dos 2 se compadece. Mas um que não tinha nada a ver com a sua etnia ali, não se davam até bem, não tinha nenhuma proximidade, não gostavam nem de se comunicar. Que a gente vê Jesus com a mulher samaritana, conversando com a mulher samaritana do poço, e disse: Sendo tu judeu, me pediu algo, porque eu sou samaritano, uma conectividade, não tinha nenhuma conexão. Jesus vai dizer: Olha, embora não tivesse nenhuma conexão entre eles, o samaritano ele foi bom de coração. Eles vai e faz o mesmo. Sabe o que é isso? É Jesus ensinando a gente, independente da religião da pessoa, independente da pessoa estar certa ou estar errada aos seus olhos, a gente deve agir de compaixão para com o próximo. Pode ser o mais imundo, aquele que a sociedade não quer. Deus quer que a gente haja com paixão para com o próximo. Isso é a gente crescer em relacionamento com o próximo. Aleluia. Pastor, mas olhe, sabe o que é você entrar no presídio e você vê todo tipo de crime que aquelas pessoas cometeram e você ter compaixão no seu coração. Você abraçar aquelas pessoas. É você amar aquelas pessoas. A gente amar uma pessoa que está numa situação difícil, mais humilde, ou às vezes no hospital é fácil. Mas a gente às vezes ir para um presídio e olhar pessoas cometendo crimes bárbaros, a gente tem compaixão para quem? Por quê, irmão? Porque faltou uma palavra para aquela pessoa não cometer aquele erro, faltou um ensinamento, faltou uma próximo. Estar próximo daquela pessoa. E amar e cuidar dela para que ela não cometesse aquele erro. Jesus ensina a gente, quando ele está na cruz, 2 ladrões, um lado do outro. Jesus podia dizer: Rapaz, eu tô com tanta dor aqui. Aí os caras arriaram a açoite aqui em mim, botaram uma coroa de espinho em mim. Eu não quero ter papo com ninguém não, irmão. Vou só fechar aqui o olho. Jesus sabia da tormenta que ele ia passar, que ele dizia: Olha, pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E nos piores momentos ali de dor do corpo humano ali, que Jesus estava passando ali, a tormenta foi tão grande, né, que na oração que ele chega a gotas de sangue. E ali fala que Jesus estava na cruz, e aí um deles começa a brincar com ele. E outro diz: Não, verdadeiramente, seu Deus, você é o filho de Deus. Não, ainda hoje você vai estar comigo. Mas era um ladrão, pastor. Mas era uma compaixão, poxa. Momento pelo próximo. Então, muitas vezes, o próximo não vai estar na embalagem que a gente queria, do jeito que a gente queria. Muitas vezes, o próximo vai ser o teu vizinho. Aleluia. Ele não perguntou, o bom samaritano, qual era a religião, qual era a cultura daquele cara que estava ferido ali. Ele simplesmente se compadeceu. Ele agiu em compaixão. Amar o próximo é um reflexo direto do nosso amor por Deus. E você diz que ama a Deus e não ama ao teu irmão, você é ídolo. E o irmão que é o próximo. Aleluia. E quem pode ser o seu próximo? Aquele vizinho difícil. Aquele colega de trabalho que pega no teu pé. Quem é o próximo? Né? Aquele colega de trabalho que pega no teu pé, que ainda não conhece a Cristo. Aquele irmão da igreja, que porventura tirou uma brincadeira com você, que você ficou triste, magoado, chateado com ele. Você não quer nem olhar mais na cara dele. Se essa pessoa vai no banheiro, você nem entra no banheiro. Vou no banheiro lá de cima. Eu já perdoei, mas meu instinto, meu gênio, não é meu gênio, não é meu gênio. Pera aí. Não, ele tem que amar essa pessoa, né? Eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acho que botar uma base aí de porcentagem, você deve concordar comigo.
Acho que você vai concordar comigo. Mas eu acho que 40% dos desviados que estão aí fora, quando você vai conversar, você desviou por quê? É por conta de um aborrecimento com alguém dentro da igreja. Que é a culpa? Muitas vezes, nossa. Porque a gente não termina amando aquela pessoa como deveria ser amada, cuidando daquela pessoa como deveria ser. Deus tem paciência conosco, porque a gente não tem que ter paciência. Eu não sei você, mas um dia eu já precisei de perdão. Deus já cometi erros, posso cometer erros, que eu vou precisar de perdão. Porque muitas vezes a gente não quer perdoar o próximo. E um dia a gente pode precisar. Se um dia a gente pode precisar dessa misericórdia em nossos erros. É porque muitas vezes a gente fica muito querendo julgar, em vez de ter compaixão. Ele não sabe o que ele fez para você. Nem me importa, eu nem quero saber. Que eu tô aqui para te instruir hoje é porque para você crescer em relacionamento com essa pessoa também. Amar o próximo. Aleluia. Você que se diz, né, partido de direita na política, você deve amar os de esquerda. Se você é de esquerda, você deve amar os de direita. E juntos amamos o centrão. Aleluia. E porque você é de direita, o esquerda não pode vir para a igreja, ou porque é de esquerda, o direita não pode vir. Onde está escrito isso na Bíblia? Aí, muitas vezes a gente deixa, né, a calor do momento, as coisas do mundo realmente entrar dentro da igreja. E não pode. Não pode me. Aleluia. Se existem assuntos polêmicos, você sabe que pautas, né, de acordo com a palavra de Deus, que você vai levantar e vai ferir aquela pessoa, que vai afastar essa pessoa de você, não levanta esse tipo de assunto. A Bíblia diz, aí, às vezes você termina levantando coisas, termina ferindo aquela pessoa que já está ferida. Eu não sei você, mas se você tem um ferimento e chega uma pessoa, rapaz, bate bem em cima, né? Todo mundo acerta, né? Você tá cortado aqui, aí você tá de blusa manga longa. Aí o irmão sempre vem e bate bem em cima. Quando eu desço dentro da costela, o pastor disse de pulpo, mas ainda teve irmão que chegou e abraçou aqui de lado. Eu por trás botou a mão. Pensa com a dor, irmão. Pensa com a vontade de virar e dar um tapa no irmão. Mas tranquilo. Mas sempre a pessoa acerta. Mas é por quê? Porque tá ferido, tá machucado, tá magoado. Aí tu pega aquele cara que desfiado, aí tu levanta um assunto polêmico e era a ferida do cara. Ah, mas tá certo. Como é que você vai ganhar esse abençoado com a Cristo de novo? Como é que você vai trazer ele pra cá? Você só vai trazer ele pra dentro da igreja de novo se você amar ele, porque o amor constrange. O amor, ele constrange. É isso, querido. Porque nós somos feitos para nos relacionar um com o outro. O desviado aí fora, ele tá desejando essa presença de novo de Deus. Ele tá buscando na bebida, nas drogas, na prostituição. Isso que a gente tem aqui dentro, de graça, esse prazer, essa paz. Ele acha que essa alegria, essas farras do mundo vão encher, vai preencher ele onde não vai. Então é muito cuidado que eu tenho, falo isso para você aqui, porque é você fluir em compaixão. Note que ele olhou, ele não perguntou a cultura, ele não, nossa, vou mexer nesse cara nada. Talvez, pode ser que a fala dele, o formato do rosto, possa ser que denunciasse o que ele era. Às vezes diz assim, olha, o samaritano, pô, cuidou. É você cuidar, se olhar, que aquela pessoa pode te dar em retorno, é você crescer isso em relacionamento. Ou nunca tuca a ferida do próximo, nunca tuca a ferida da pessoa que está aí fora. Evita isso, seja você para trazer um bálsamo para poder sarjar aquilo ali, aquela pessoa dar de volta os caminhos do Senhor. Muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci que estavam desviadas, sempre era falando a mesma coisa, sempre vinha com a mesma tônica, sempre era, não, porque aconteceu um negócio na igreja que eu saí. Então, se tem algo para com alguém, os que estão aqui hoje, está recebendo essa palavra de salvação para a tua vida. Você feriu alguém, magoou alguém, ou se você sabe, não fiz nada, mas se você sabe que essa pessoa está com o coração ferido, para com você. Vai lá nessa pessoa. Liga para essa pessoa quando acabar o culto. Manda uma mensagem para ela. Manda um direct. Não, pastor, mas bloqueou em todas as esferas. Fala com a pessoa que está ao teu lado. Pega o celular dela emprestado e fala com ela. Pede perdão. Porque pode ser que você seja... Essa sua atitude pode ser que constrange aquela pessoa. E ali aquele coração que está duro, enrijecido, seja amolecido. Através dessa compaixão que vai estar fluindo na sua vida. Amém? Então quais são os obstáculos para a gente crescer em relacionamento? Diferença. Quando ele ensina a gente, né, e quando a gente nasce, é muito isso. Primeiro, o meu. Primeiro eu. É próprio. Ah, mas não observou, não me respeitou. Calma, as pessoas também não respeitaram a Jesus. Então, só uma tônica que eu esqueci de falar aqui. Jesus escolheu 12 discípulos para estar próximo dele.
Pode dizer, não, pastor, mas amigo eu conto doideira. Jesus tinha 12, que dava bom trabalho pra ele. Jesus tinha cara lá que era da pesca lá, do trabalho braçal e tinha médico. E gente inteligente, cobrador de imposto. Todo tipo de gente tava ali com Jesus, dos 12 mais próximos. Jesus, que ele discipulava. E sabe, meu irmão, você crescendo em relacionamento com o próximo, daqui a pouco, quando você olhar, vai ter uma multidão de discípulos te seguindo, e você vai instruindo, vai mostrando o caminho, mostrando a palavra, através dos teus comportamentos, das tuas atitudes. Lembra da frase que eu falei? Se for preciso, você usa as palavras. Mas o teu comportamento, tua maneira de agir, você vai ver que é uma multidão de pessoas que vão chegar perto de você porque elas vão se sentir amadas, vão se sentir acolhidas. Isso é você crescer em relacionamento. Às vezes, algumas pessoas têm um obstáculo para o relacionamento com preconceito, né? Vou dizer aqui que acho que todo mundo já passou por isso. Eu olhava para tu no começo, eu achava tu muito betinhos, mas tu é gente boa. Quem aqui já falou isso para alguém? É porque você criou um preconceito com aquela pessoa. Olhava assim, Evelyn, chegava na igreja, no betinho, calado, né? Você já passou, todo mundo já aconteceu uma amizade com alguém assim. Quando é depois, você fala, oxe, mas aquele cara é gente boa demais, velho. Ele é cara fechado, mas o cara é limpeza, o cara é tranquilo, velho. Fala lá com ele, velho. Tudo bem. Cara fechado, isso foi o quê? Foi um preconceito seu. Você criou algo na sua mente. Vê que coisa. Você criou algo na sua mente. Aquela pessoa ali é. Não, fulaninho, chama ciclaninho pra deixar. Eu? Chama assim, chama nada. Cara fechado daquele. Você nem tem proximidade com. Nunca falou com ele, nunca foi lá, prestou a mão. Agora, se fulaninho fizer alguma coisa por você, você se derrete, né? Você vê. Então, obstáculos, preconceito. Deixa esse preconceito de lado. Às vezes também um dos obstáculos para crescer em relacionamento é a falta de tempo. Mas a falta de tempo é aquilo que você fala para você. Não, porque eu não tenho tempo, parceiro. Mas a gente tem tempo para aquilo que a gente quer ter tempo. Amém? Todo mundo pode dar um amém? Amém? Todo mundo entendeu? Então, a pressa, né? Muitas vezes a rotina do dia a dia impede você de você ter relacionamento, uma proximidade. Porque relacionamento exige tempo. Tempo de qualidade. A pessoa ficar falando com você, você mexendo no celular, no mundo da lua, e a pessoa, tudo bem, então, sim, sim, tranquilo, é isso mesmo. Sabe nem o que, é que a pessoa falou? Não, relacionamento é você escutar a pessoa também. É você ouvir a pessoa, você estar próximo daquela pessoa, você escutar ela. Então, falta de tempo pode parecer um obstáculo, mas se você quiser, você arruma tempo para poder se dedicar a isso. E um último ponto que pode ser um obstáculo é a falta de compaixão. Sabe, como eu falei, o primeiro tópico, relacionamento com Deus, vai nos deixar abastecido em compaixão, para que a gente possa amar o próximo. Ora, amar aquela pessoa que persegue a gente, aquela pessoa que levanta até falso testemunho contra você. Amar o próximo é você amar essa pessoa também e fortalecer isso. Então, a falta de compaixão muitas vezes vai ser um obstáculo, que aí você se relacionando com Deus, você vai vencer isso. E a solução é porque a gente vê Jesus Cristo. Ele se aproximando dos que eram rejeitados, como eu falei para você, dos imundos, daqueles que ninguém podia estar perto. Jesus ia lá, curava, limpava eles, sarava, pregava as boas novas de salvação. Aconteceu todos os protocolos. Aí veio o tempo da Covid e muitos irmãos ficaram com medo. E olha, não tem Covid para escutar. É no ar. Aí eu digo, Jesus disse que a gente pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diz que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará mal nenhum. A Bíblia fala sobre isso, está escrito em sua palavra. Então, por que a gente ficar com medo? Às vezes Deus pode te direcionar, irmão, para você parar o carro, você descer e dar uma palavra. E uma compaixão por aquela pessoa. Sabe, meu irmão? Deus pode usar você para quando você estiver almoçando com a sua família no restaurante, passar uma pessoa fora e você olhar assim, dizer, rapaz, eu vou alimentar essa pessoa. Vou compartilhar um testemunho com você. Já compartilhei isso outras vezes aqui. Mas um dia eu entrei numa loja de chocolate e uma pessoa me pediu chocolate lá de fora. Era um mendigo. E eu lembro que eu fui no mais barato. Tinha umas barras para ir para Priscila. Eu fui no mais barato para dar. Repreendeu na hora. Quer dizer, eu nunca esperei você para você dar o mais barato. É aquele que você tem que ganhar. E muitas vezes a gente faz isso com o próximo. A gente pega aquilo que tá já se estragando em casa, ou aquele arroz de ciclo, aquele feijão de 12 que na guardada já está pressurizado na panela. A pessoa pede um prato de comida, batendo na ponta da casa.
ama e come. Vai primeiro porque tá com fome. Mas se Jesus ali manifesta carne aqui na terra, você serviria aquele prato de almoço para aquela pessoa? Às vezes, querido, Jesus ele envia pessoas mesmo que vão lá para fora. Então, muito cuidado como você trata que estão necessitadas aí fora. Não é porque é menos favorecido financeiramente que a gente vai tratar de qualquer jeito. É a gente demonstrar amor ao próximo. Como é que você gostaria de ser tratado se fosse você naquele lugar? Aí eu quero até levantar uma tônica aqui. Nós vamos ter a campanha, né? Estamos com a campanha do agasalho, das vestes. Se você puder trazer, até próxima quarta, a quinta a gente vai estar distribuindo das pessoas que estão aí fora, o próximo que está aí fora, que está menos favorecido, que às vezes não tem onde dormir, e aí está dormindo na rua, a gente está em período de chuva, está frio. Se está frio na sua casa, imagine na rua, está frio. Então, quero estimular você a você comprar uma coberta, você pegar agasalhos, pegar roupas que você postada, está trazendo aqui para a igreja. Pode procurar Pastor Jorge e a Reverenda Diana também, que quinta-feira a gente vai saindo com o sopão. Dia dos namorados, vê que coisa fantástica, gente, fazendo uma ação social, e você vai pegar a sua esposa, seu marido também, e vai junto conosco para a gente distribuir isso. Amém? Compaixão na prática, pastor. Crescendo em relacionamento com Deus, estamos crescendo em relacionamento com o próximo, e uma das coisas que é válido é compaixão na prática, é você ouvir as pessoas sem julgá-las. O que é que a gente faz no aconselhamento pastoral, Henrique? A pessoa chega, começa a desabafar. E a gente vai inspirar aquela pessoa. Essa pessoa começa falando dos erros dela. E a gente começa a julgar como pastor. Aquela pessoa ela nunca vai se sentir amada. Por quê? Tempo de qualidade. Eu ouvir aquela pessoa sem julgar ela. Porque todo mundo já está julgando. Todo mundo está julgando. Por isso que ela está aperreada, por isso que ela está bem perturbada. Então você ouvir sem julgamentos, dar conselhos à pessoa, é primordial. Amém? Intencionalidade. Para você crescer em relacionamento, você tem que ser intencional. Falei há 18 anos com Priscila, todo dia a gente busca crescer em relacionamento, é intencionalidade. Então, se você quer se aproximar de alguém, faça algo para se aproximar daquela pessoa, dê um bom dia, dê uma boa tarde, tudo bom, tu gosta de fazer o quê? E aí você vai pescando ali assunto com aquela pessoa. Deus, eu sei que Deus está lembrando de pessoas aqui no coração, então você ressuscita ali o contato com aquela pessoa, procura saber como é que ela está, seja intencional, porque muitas vezes como é que tu tá, a pessoa já vai se abrir para você, já vai falar da vida dela para você, e aí você fica com a íntima compaixão e cuida daquela pessoa. Amém? Outro tópico, né, outro ponto, ainda falando sobre relacionamento com o próximo, muitas vezes você vai precisar perdoar aquela pessoa e ter paciência. Como eu falei para você, rapaz, já tentou ser para aquele cara, ele não obedece. Aí você não pode desistir daquela pessoa. Porque Deus não desistiu de você, tu dava tanto trabalho no passado. Todo mundo aqui, né, acho que a maioria aqui já foi Moisés, alguma coisa, né? Ex-alcoólatra, né, aquela coisa toda. Você deu tanto trabalho e Deus mandou o seu único filho para morrer por você. Então a gente não pode desistir daquela pessoa, por mais que a gente já tenha dado 1000 conselhos a ela. Não vai que a gente tenha falado, tu faz isso, vai por esse caminho, rapaz, vai quebrar a cara. Por mais que a gente já tenha feito tudo isso, mas Deus, ele não da gente, então a gente não pode desistir do próximo. E às vezes você pode trazer, né, o pastor Pedro Gito falou isso uma vez na reunião, tava eu, o pastor Cleório e ele. Foi bem interessante isso, porque tem gente que aceita Jesus no domingo e devolve ele na segunda. Muitas vezes a pessoa vai aceitar Jesus 5 vezes, 6 vezes, 7. Quem é eu e você para julgar aquela pessoa? Num momento, ela vai aceitar Jesus de maneira definitiva. Teve uma menina, e Carol acompanhou, tempo atrás disso, foi. Cara, a gente morava e ela vinha pra igreja. Aí a menina vinha pra igreja uma semana, na outra tava já em pá. Então, pá, cuidando, aquela coisa toda. Chamava nome, vinha pra igreja, chorava. Ia pros acampamentos, ia pro acampamento da igreja. Orava no acampamento, aceitava Jesus no acampamento. Aí passava um mês na igreja, 3 meses em farra. Aí voltava, aquela coisa toda. Ó, irmão, deu trabalho pra caramba. Deu trabalho. A Carol dava roupa, ela não tinha roupa pra ir pra igreja, que era roupa de ir pra farra. Aí ela não tenho roupa pra ir pra igreja. Ela pegava a roupa dela e dava pra mim. Cuidava, daquele negócio todo, e vamos, e não sei o que. Às vezes, pai tinha de carona com a gente, e voltava, às vezes tinha pregador, deixava a menina, ou levava a menina pra jantar, aquele cuidado todo, aquela coisa toda. Os comportamentos aí. E a gente ficava, meu Deus. E eu juro a você, irmão, que tinha hora que eu olhava e dizia assim, rapaz, tá vendo que esse não quer nada com Cristo. Na minha cabeça, né, ficava isso. Eu era criança, tinha uns 14 anos, nada, 14 não, uns 11, 12 anos. Né? E aí ficava o tempo todo aí. Quando a gente me esperava, a menina tava na igreja, quando eu vejo, às vezes passava a menina e ia pra farra.
hoje, graças a Carol, a compaixão, a Deus primeiramente, mas Deus colocou essa menina no coração de Carol e já está casada. Ela está liderando um grupo de louvor. Você está comigo? Então muitas vezes vai dar muito trabalho próximo, mas é uma intencionalidade. É Deus colocar esse próximo no teu coração e você fluir em compaixão. Você tá lá, muitas vezes a pessoa não vai nem querer atender você, mas no dia que ela quebrar a cara, que ela estiver triste, ela vai ligar para você. E você vai fazer o quê? Vai atender ela com muita compaixão, com amor do coração. Vai dizer, diga lá, fale que eu tô aqui para lhe ouvir. Agraciada, né, Jana? Agraciada. Você abrir o coração e você ouvir aquela pessoa. Tanto tem te dado trabalho, mas sabe quando ela se converter, ela vai dar tanto trabalho ao diabo. Você tá feliz comigo? Uma retada lá no diabo, amém? Então, o evangelismo relacional, você crescer em relacionamento, é você se relacionar com o amor de Cristo. E mostrar para aquela pessoa que muitas vezes ela enxerga a religiosidade como sendo Deus. Na realidade, não é. Você mostrar e demonstrar o verdadeiro amor de Cristo para aquela pessoa através da proximidade. E aí você deve ganhar o coração dessa pessoa. Sabe, querido? Então, essa matéria que a gente está no discipulado e que é um dos pilares da nossa igreja, o GCC, é algo fantástico. Porque existem ações evangelísticas de rua, existem ações de impacto que a gente chama de pedágio, que é o evangelismo mano a mano, a gente sair como vai sair hoje de 5 da tarde, você pode se juntar aos irmãos que vão sair para evangelizar. Mas a forma eficaz é você chamar essa pessoa para um grupo, com a proximidade. É você chamar essa pessoa para estar junto de você. Rapaz, vamos lá em casa. A pessoa vai se sentir surpresa, porque não é de rotina você chamar a pessoa para ir para sua casa. E aí você ganha o coração dessa pessoa, e aí você está pregando para essa pessoa sem usar palavras, só com a sua atitude, o comportamento do dia a dia, essa pessoa vendo você sorrir, essa pessoa vendo você alegre em meio às circunstâncias, essa pessoa vendo você dormindo em paz, essa pessoa vendo você tendo uma vida de fé, você já está pregando para ela. E aí ela vai para tua casa, ela vai para o teu GCC, ali ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida. Eu lembro do senhor Alexandre, ele vinha para a igreja, mas não aceitava Jesus, não aceitava. Aí teve uma época que a gente começou a sair, e aí eu chamava, né, Claudio dizendo, Cacau, vai para tal restaurante, vê se o Alexandre quer ir. Ele ia. Aí ele sentava no restaurante com a gente, eu lembro que uma das coisas que ele comentou com o Peculiar Givaldo, seu Cacau, coisa boa, né, a gente sai assim, e não tem nenhum, como se assim, não tem nenhum preconceito, nem porque eu sou evangélico. Não tem mesmo não, não é pra ter não. Eu lembro que na quinta-feira, a pastor Ciro estava pregando aqui, e aí quinta nem o costume dele vir para a igreja por causa do trabalho, mas ele levantou a mão, foi uma surpresa até para mim. Porque se sentiu acolhido, se sentiu amado, se sentiu daquele meio ali. Então, muitas vezes não vai ser a palavra que a gente vai sair da nossa boca, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento. E é isso que eu falo para você, pregue o evangelho em todo o tempo, caso do Assis, e se for necessário você use palavras. E o resultado de você amar o próximo, de você fluir em compaixão e crescer em relacionamento, é que você vai ter corações curados. Pessoas que vão ser libertas da mágoa, vão estar tranquilos, você vai ter vidas transformadas. Sabe, querido, o maior galardão, a melhor coisa que a gente pode levar aqui na Terra são as vidas, são as almas que nós vamos ganhar para Cristo. Ah, sabe, você pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, mas isso aí você não vai ganhar para o céu, não. Você vai desfrutar disso aqui na Terra. Mas as vidas, o próximo, aquele que Deus colocou no teu caminho, aquele a quem Deus confiou para você, é isso que você vai levar como um galardão para o céu. Sabe, tem um exemplo do apóstolo Lutz, eu acho fantástico. O profeta Gilson, né, alguns conheceram ele, já está na glória do Senhor. Pai Gilson, Guto, vamos para a igreja, Guto. O apóstolo Guto era espírito, né? Querido, a insistência, o tempo todo ali cuidando, o tempo todo chamando. E às vezes o bispo, né, não queria ir para a igreja e dizia, pronto, já que tu não quer ir para a igreja, eu vou para tua casa. Aí dizia, não, então vamos para a igreja. Foi indo, foi cuidando. Daqui a pouco, quando ele aconteceu o testemunho, ele aceitou Jesus. E aí Gilson vinha discipulando, porque não é só ganhar para Cristo, é a gente discipular, é crescer em proximidade, como eu falei para você, é ser intencional. Porque muitas vezes a pessoa não vai aceitar Jesus, mas o rol de amizade daquela pessoa são as pessoas do mundo. O que aquela pessoa costumava fazer na sexta-feira, no sábado, no domingo, ela já não vai poder fazer mais, porque é algo pecaminoso. Então você tem que estar próximo dessas pessoas para consolidar ela, para discipular ela. E é isso que a gente viu o profeta Gilson, né, testemunhando, o apóstolo também Guto testemunhando, que foi sendo feito, foi esse cuidado, esse acompanhamento, essa proximidade, instruindo, sabe? O apóstolo Guto pode ser que ele não tenha acertado em tudo, de primeira, né, no começo, mas Gilson teve paciência com ele, para com ele. E hoje, quem não é alcançado pelo Ministério da Vida, por essa palavra, sabe? O apóstolo Bud, ele fundou, mas quem tem dado a continuidade e o crescimento tem sido o apóstolo Guto. Talvez se Gilson tivesse
desistido no passado, o verbo da vida não estivesse onde está hoje, e, velho, ganha para Cristo. Então você não sabe quem você está ganhando. Mas sabe, querido, você fluindo em amor para quem gosta, você vai estar ganhando alguém que vai fazer um estrago grande no inferno. Pode dar trabalho, sabe? Você já deu trabalho em alguém. E uma das coisas, e uma aplicação prática, você pode se fazer, é você perguntar para você mesmo: quem é o meu próximo que está precisando de ajuda? Seja na área emocional, seja na área financeira, seja numa proximidade, você precisa se aproximar dessa pessoa para ouvir essa pessoa. Existe, querido, pessoas que estão clamando por um socorro, clamando por um abraço, e às vezes estão dentro da igreja também. Então, se aproxime disso, pergunte para o Espírito Santo, seja intencional. Crescer no relacionamento com o próximo, crescer no relacionamento é isso. É você procurar ver quem está precisando até ser ouvido. Por mais que sua vida seja corrida, meu irmão, mas falei para você, o relacionamento, a gente encurta corações, a gente transforma a vida através do relacionamento. Então, eu estou pregando aqui, mas muitas vezes a pessoa ela vai ser melhor alcançada através de um abraço. Assim. Às vezes a gente tem um mover do Espírito Santo de Deus aqui acontecendo, e a pessoa às vezes até está atalada sem entender, às vezes ela está esperando somente alguém chegar e dar um abraço nela. Ou chegar e ouvir ela. Vai ser melhor do que uma pregação daqui, púlpito querido. Agora tem seus defeitos e é eficaz a pregação sim do púlpito. Mas a pessoa está ali precisando, e aí Deus vai colocar essa pessoa no seu coração. Agora você precisa desejar isso, precisa ser intencional nisso, e realmente procurar se relacionar mais. Ora ao Senhor, pergunta ao Senhor quem é a pessoa, o próximo que está precisando dessa essência que você tem, dessa essência que você carrega. E haja. Faça algo prático essa semana. Estimulo você a você procurar uma pessoa que você esteja no coração e ligue para ela. Pessoa que faz tempo que você não tem contato. Você vai, fulaninho, nunca mais a gente se falou, como é que tu tá? Tá tudo bem? Tá tranquilo? É um amigo? Não falou ainda abertamente que recebeu Jesus. Vai estar indo para a igreja, simpatizando com o evangelho. E aí Deus colocou ele no meu coração há uns 2, 3 meses atrás. Eu mandei uma mensagem para ele. E aí ele estava passando por uma situação, e a gente já tinha orado já por isso no passado. Eu disse, cara, eu vou ficar em oração, e vai acontecer. Há isso foi uns começo do ano, mais ou menos. Fevereiro. Há uns 2 meses atrás, eu disse, e aí, cara, como é que você tá? Mandei uma mensagem novamente para ele. Pô, cara, é bom demais falar com você. E aquela coisa toda, ele falando comigo. E aí ele tava passando pela mesma coisa, pedindo oração. Eu disse, cara, vou mandar um negócio pra tu. Agora tu assiste. Foi que tu assistir. Tu assiste de novo com tua esposa. Essa sequência de ministração. Ele disse, cara, quando eu não tô legal, quando eu não tô na semana legal, eu gosto de assistir essa sequência de ministração. Mandei pra ele. Ele mandou uma mensagem pra mim. Cara, muito obrigado. Ele fortaleceu a gente. Cara, nem evangélico e sentando de frente, mas tem ido pra igreja. E aí, queridos, quando foi há uns 20 dias atrás, ele mandou uma mensagem pra mim. De manhã. Bom dia, meu amigo. Aconteceu. Algo que ele estava há mais de 2 anos esperando. Ele mandou pra mim e falou assim, aconteceu. E eu disse, que coisa boa, cara. Eu disse, você já divulgou? Ele disse, ainda não, deixa em segredo. Só quem sabe é os familiares e você. Veja que coisa boa, que uma notícia tirada no coração dele ali. Quem foi que escutou depois da família? Eu. Mas eu precisei estar próximo dele ali naquele momento? Não, só por mensagem, conversando com ele. Próximo estava em espírito e em oração para que acontecesse aquilo, aquele milagre da vida deles. Mas não precisei estar ali próximo dele naquele momento ali, até porque nossos horários não estavam batendo. Mas a gente orou em Priscila, a gente mandou ministrar para ele, a gente foi acompanhando. Ele disse, tudo bem, graças a Deus aconteceu. Chegou 2 anos, querido. E aí aconteceu esse milagre na vida deles. E ali a gente pôde celebrar isso. Então, eu fico feliz de saber que se cumpriu algo na vida de um amigo meu, que é o próximo de mim, porque a gente teve junto, sabe, não desistiu da caminhada, a gente compartilhou mensagens. Então, eu creio que Deus vai colocar pessoas em seu coração, que você vai falar com essas pessoas, você vai ter proximidade, vai perguntar como essa pessoa está, vai cuidar dessa pessoa. Sabe, irmão, às vezes tem pessoas, né, que tentam suicídio ou coisa do tipo, e muitas vezes a igreja julga. E, rapaz, tentou suicídio, não sei o quê. Ame essas pessoas, querida. As pessoas estão feridas, essas pessoas estão com a mágoa, estão com algo de ruim no coração, estão com algo de ruim tão grande que estão trazendo um dano para o corpo, sem nem pensar na eternidade. Então essas pessoas estão confusas. E qual o papel da igreja? Amar essas pessoas. É a música Quero Que Valorize, que você tem. Você sabe a história dessa música, do Armando Monteiro? Ele estava cantando, ele estava indo dormir.
E o Espírito Santo acordou ele e mandou ele para a varanda da casa dele. Ele pegou o violão e começou a dedilhar. E ele começou a liberar palavras para o Senhor. E ele começou a dizer assim: quero que valorize o que você tem. Ele dizia: você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Começou a cantar isso, cantarolando isso, falando palavras. Não era uma música. Ele estava adorando o Senhor. Deus estava botando palavras no coração dele. E ele nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu processo me fez. Começou a falar: eu venho falar do valor que você tem. Outro dia, querido, quando eu estive na casa dele, batendo o vizinho, chorando. Porque o cara estava na varanda, no andar de cima, e ia se jogar para cima. Ele pegou o violão, começou a cantar, cantarolando a música. E a gente escuta essa música hoje, né? Quero que valorize, você tem um valor. O Espírito Santo se move, você. A gente escuta, a gente acha lindo, toca a gente, mas tem uma história por trás, porque foi um cara que podia estar dormindo. E ele foi para a varanda da casa dele e o vizinho dele foi salvo. Ele cantarolou uma música porque liberou palavras para o Senhor. Então, muitas vezes, Deus vai incomodar você, vai acordar você, de madrugada para orar por alguém. Ore, meu irmão, porque é salvação para aquela pessoa, é libertação para a vida daquela pessoa. É você crescer em relacionamento com isso, com o próximo. Em Romanos 12:10, diz assim: dedique-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefira dar honra ao outro mais do que a si próprio, mais do que a vós mesmos. Em Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados entre os outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Crescer em relacionamento não é automático. É um caminho de escolha diária. É todo dia você buscar crescer em relacionamento para com Deus e para com o próximo. Deus deseja nos ver amadurecendo em amor, sendo em identidade. Então, como eu falei para você, tem que ser algo intencional. É você enxergar com compaixão para o próximo. A gente tem muitas situações que Deus vai nos mostrar que a gente vai exercer o amor dele e a gente vai crescer em relacionamento. Sabe, tem algumas pessoas que tem uma pedrinha no sapato, né? Incomoda. Eu sei que tem, às vezes, um ranço com alguém. Ele quebra isso hoje. Pense isso hoje. Vai lá, pede perdão a essa pessoa, se aproxima dessa pessoa. Sabe, o irmão Reagan nos ensina que a gente deve presentear também essas pessoas. Um amor também para a vitória. Então, se a pessoa falou mal de você, criticou você, caluniou você, como é que você responde da melhor maneira? Dando a outra face. Você vai comprar um presente para aquela pessoa. Chocolate. Vai para aquela pessoa e diz: olha, eu sei o que aconteceu, eu não sei se eu te fiz algo, mas eu queria hoje demonstrar meu amor por você. Está aqui, presente para você. Espera que essa pessoa, pode ser que ela chore, te abrace e se arrependa, mas pode ser que ela feche a cara para você e diga: tá bom, e receba o presente. Mas você fez parte. Você buscou a proximidade, você buscou crescer em relacionamento. E o que é que você faz? Desiste? Não, você continua orando por aquela pessoa. Porque não existe nada mais poderoso do que a oração. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus vai dar estratégia, sabedoria, vai dar as ferramentas certas. E quando você menos esperar, você vai quebrar o coração daquela pessoa. Quero finalizar compartilhando algo que aconteceu com isso. Olha, eu trabalho atendimento ao público e eu tenho alguns prestadores de serviço. A gente sempre tem contratado, né? E aí, tem um prestador de serviço que ele sabe que eu sou evangélico, sabe que sou da igreja. E aí, sempre, ele nunca foi de brincar diretamente comigo. Mas sempre que estava no ambiente, ele aproveitava e soltava umas gracinhas em relação à igreja. E aí, sempre acontecia isso, tudinho. Eu sempre olhei para a vida dele. Algumas vezes ele precisou de algumas ajudas, eu ajudei ele. Nunca fiquei com raiva no coração, calculou nem nada. E algumas vezes ele bateu de frente falando sobre o aborto. E o aborto era um tema bem polêmico quando ele levantava, e às vezes eu rebatia. Algumas vezes eu rebati um amor, e nem nada do tipo. Eu respeitei, ele é bem mais velho que eu, que é um idoso, na verdade, é de poucos anos de idade. E ali mostrei o meu pensamento, mostrei a luz da palavra, algumas coisas relacionadas ao aborto, e ali falei, e eu vi que parecia que eu estava dando um ponta de faca. Orei por essa pessoa, abençoei ele, nunca guardei mágoa, nem rancor no coração. Sempre chamei ele para fazer alguns serviços, pelo fato de ajudar, pelo fato também de já ser uma pessoa de idoso, já de idade avançada. Então, uma das coisas que eu usava como requisito era isso: poxa, cara, a família que ele ainda está trabalhando, então ele precisa disso. Então a gente sempre ajudou, mesmo fazendo algumas besteiras, a gente sempre chamava ele para isso. Quando foi essa semana, a gente estava no carro, e eu vim dar uma carona para ele, para Olinda. E ali que ele levantou um tema. Confesso que eu estava no meio de um trânsito. O dia não tinha sido muito legal. 2 motos tinham batido no meu carro no dia.
encostado no meu carro, banhado. Eu no trânsito já, uma moto tinha acabado de bater, na realidade, a segunda moto, outro dia, você na Rua da Aurora, 6 da noite, parado o trânsito. E ali ele levantou um tema polêmico dentro do carro, só tava eu e ele. Mas ele falou de uma forma diferente, o Espírito Santo, na hora, mandou eu conversar com ele sobre isso. Quando ele levantou aquele tema polêmico, confesso a você que eu não queria falar. Mas o Espírito Santo sinalizou, fale e explica a luz da palavra. E ali eu comecei a explicar aquele assunto, luz da palavra, luz da Bíblia. E ele disse assim, Daniel, eu sei que você é entendido, Bíblia. E eu sei que você estuda. E ele começou a perguntar coisas básicas do Evangelho. E eu vi que toda a construção que tinha na mente dele, de aborto, sobre essas coisas, esses temas polêmicos que existem, que algumas pautas têm defendido, tudo isso era uma coisa que era televisível. A mídia que mostrava ele, mas ele não tinha nenhum fundamento em cima daquilo. E eu comecei a trazer para ele, desde Gênesis, explicando a natureza, a criação do mundo, mostrando a ele passo a passo, detalhe. Quando eu terminei, ele estava calado, olhando assim pra minha cara. Esse rapaz é boia, pensar que quem entende. E eu sei que Deus começou um trabalho na vida dele. Parece que você esteja orando por ele, eu creio que muito em breve ele vai aceitar Jesus. E ele chegou e disse a mim, Daniel, do meu jeito, eu não sei ainda muito orar não. Mas todo dia eu agradeço a Deus. Sabe, a esposa dele, ela foi uma das guias que teve ele batendo. Mas ele, do meu jeito, às vezes eu tô assim. E eu todo dia agradeço a Deus pelo dia. E foi interessante que ele disse, serviço hoje. Tava pedindo a Deus que eu tava precisando. E eu disse, rapaz, e sabendo que isso é Deus que provê isso para você, é Deus que dá condições de contratar você, de ajudar você, trazer você para fazer as coisas. Sabe que ele começou assim, um trabalho na vida dele. Mas se eu tivesse impaciente, triste porque duas motos bateu no meu carro, porque o dia estava estressante, o trânsito, e não desse atenção à brecha que ele deu ali. Várias vezes ele levantou assunto polêmico, eu rebati, postei, mas ali eu pude conversar com ele, e até sobre um aborto eu falei. Vou aproveitar, já que ele deu essa brecha, agora eu vou também mostrar o lado certo, que ele está com o coração aberto. E mostrei a ele a luz da palavra. E eu pude ver que ele reconheceu, ele disse assim, realmente, quem dá o dom da vida é Deus. Falou isso dentro do carro. Então, creio que muito em breve ele vai estar aqui congregando conosco, vai estar sendo tocado. Ele mora aqui em Olinda, em nome de Jesus, e vai ser salvo ele e a sua casa, e sua família. Amém? Mas, questão de que de paciência, ser tranquilo, de você não ficar lembrando do passado, nem ficar magoado, nem aflito com nada, mas seja intencional para crescer em bom relacionamento para quem gosta. Ama o teu próximo, como e mesmo. Amém? Então, talvez você vá amar seu próximo com palavras de salvação, em orientando ele e amando ele. Tá bom?